Beleza, pessoal. Então, boa tarde a todo mundo. A gente hoje vai montar, né, mais uma estrutura de solução de um exercício na disciplina de EQE 112. E esse exemplo, esse exercício, é algo que eu considero muito importante, não apenas para a disciplina, mas para a graduação como um todo. Eu lembro que quando eu estava na graduação, há um tempo atrás, um tempinho atrás, chegou um momento em que foi necessário realizar determinados cálculos com as propriedades físicas dos materiais. E, é, no fundo, a gente acaba tendo problemas com isso, porque nem sempre o valor desejado ele está na tabela de uma maneira explícita. Então, para isso a gente precisa usar algumas técnicas. E quando eu estava na graduação, a técnica ela foi passada, mas a gente não consegue entender muito bem. Usa esse negócio e segue a tua vida. Então, o meu objetivo é poder mostrar melhor para vocês sobre esse assunto. Todo mundo conseguindo ver a tela e está conseguindo ver e ler bem aqui o PDF da terceira lista? Sim, não, talvez? Sim, Todo sim, mundo? sim. Beleza. Então, olha só. Essa daqui é a situação. Imagina que existe uma lista, perdão, uma tabela, com determinados dados de propriedades físicas especificados para algumas temperaturas. E aí vai lá que o problema que você está querendo analisar avalia a temperatura. Olha só, vou ampliar um pouquinho mais aqui para vocês verem. Eu tenho 250, 300, 350 e 400. Se você der a sorte do problema especificar, eu quero avaliar isso em 350. Beleza, é só ler a tabela e você tem os dados. Mas, se for 333 Kelvin, aí você já tem um problema, porque você não tem a propriedade física intermediária. E várias vezes eu vi os alunos fazendo o seguinte: tira uma média, um valor médio. E o que eu respondo vai dar errado. E vai dar muito errado. Para você conseguir pegar valores intermediários em tabela, você necessariamente precisa usar uma técnica chamada interpolação. E a interpolação é a forma mais simples que tem. Existem outras formas mais acuradas, mas no dia a dia, o modo mais fácil, mais simples que tem é aplicar o que a gente chama de interpolação linear. Então, para a gente entender bem, é utilizado quando você quer avaliar um valor tabelado, uma propriedade tabelada, e em uma determinada temperatura ou pressão, enfim, mas que é um valor intermediário aos pontos. Esse daí é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Segundo ponto que a gente tem que entender é que a técnica de interpolação ela é válida para pontos intermediários compreendidos na tabela. Ou seja, poxa, se você quiser avaliar por interpolação 375 Kelvin e calcular a densidade ou a capacidade calorífica ou qualquer uma desses carinhas aqui, beleza. Agora, se você quiser 425 Kelvin, a técnica de interpolação já não vai funcionar para você. Aí você precisa utilizar uma outra técnica chamada extrapolação. Você até consegue usar a interpolação e tudo com algumas outras, não a interpolação linear, mas outras técnicas de interpolação, mas é perigoso. Tá? Então, esses detalhes vocês vão ver na disciplina de métodos numéricos. Tá? Para você ver, né? No meio do caminho, antes de vocês fazerem métodos, já vão cobrar de vocês a interpolação linear. Por isso que vamos dar uma olhada com carinho nela. E como é que ela é feita? Tá? Nada mais é que uma ponderação.
com os valores conhecidos na tabela. Quer ver? Então, vou fazer o seguinte. Imagina que eu quero montar uma avaliação por interpolação linear em uma temperatura especificada e eu gostaria que vocês me chutassem aí. Tem alguma temperatura que vocês acham que... uma temperatura aí qualquer. Alguém? Compreendido? Que esteja entre os valores da tabela? Tem que estar na tabela. 333. 333, perfeito. Aí o que a gente precisa de cara pensar? Tá? 333. Você precisa identificar qual é o intervalo entre os pontos da tabela. Aí vamos lá. Está entre 300 e 250? Sim ou não? Não, ele está entre 300 e 350. Então, eu vou abandonar esse cara daqui. Tá? Não vou olhar para esse intervalo. Aí eu passo para o próximo intervalo. Está entre 350 e 300? 300 e 350, tá. Perfeito. E olha só o que acabou de acontecer quando a gente parou para pensar no problema. O que eu fiz quando olhamos para o intervalo de 300 e 250? Eu fiz uma pergunta para vocês. Tá ou A não gente tá? viu o mínimo e o Sim ou não? máximo. A gente viu o mínimo e o máximo e aí, como a gente sabe, a gente consegue ter uma noção de onde ele vai? Não, eu quero pensar agora como o mercador de vinhos teve que pensar, tá? Para estruturar na cabeça já uma ideia de algoritmo. O que a gente precisou fazer? A gente precisou fazer uma avaliação, uma verificação, e a gente se perguntou se o valor da temperatura que a gente quer avaliar está entre 300 e 250, eu vou fazer meu cálculo aqui. Se não, eu passo para o próximo intervalo. E na primeira avaliação foi isso que aconteceu. Pô, eu olhei aqui, 333 não está aqui, dane-se, deu não, o resultado deu falso no meu C, né? Vou passar para o próximo intervalo. E eu percebi que aqui ele vai dar verdadeiro, tá? Entre 300 e 350. Ok. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês agora a formuleta da interpolação linear. E eu vou considerar que a minha temperatura de interesse, eu vou chamar de TI. Tá bom? TI. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou montar essa formuleta que está aqui, fazendo o seguinte. Eu vou definir, tá? T sup é a temperatura superior no intervalo analisado, hein? Vou repetir. No intervalo analisado. Qual é o intervalo analisado, considerando que a temperatura TI é 333? Começando com 350, terminando com 300. Não é verdade? Então, eu já consigo identificar que T sup é 350, TI é o 333, dividido por T sup, 350, menos a temperatura inferior no intervalo analisado, 300. Até aqui, foi? Sim. Todo mundo pegou a ideia? Foi? Beleza. Agora, eu vou olhar para qualquer uma dessas propriedades físicas aqui. Para deixar de uma maneira genérica, eu vou chamar qualquer uma dessas propriedades, tá? De φ, tá bom? Essa letra grega aqui, a bolinha cortada. E aí eu vou fazer a mesma jogada no intervalo compreendido. Tá? Eu vou avaliar agora φ sup. Tá? Eu vou pegar aqui a densidade, tá? Porque é a primeirona. E aí eu vou olhar, olha, φ sup é a densidade avaliada na temperatura do limite superior, 0,995. Beleza? Então é um valor conhecido. Φi, tá? Φi é a temperatura avaliada em 333 Kelvin. Eu conheço o valor? Não conheço. Então, esse cara daqui vai se comportar como a minha incógnita. Esse cara eu não conheço, é ele que eu quero. É esse cara que eu quero. E aí, beleza, agora vamos olhar aqui para baixo.
FISUP 0,995 menos FIINF 1,1614. Repara o seguinte, os valores de temperatura, todos eles são conhecidos. Então, se eu faço essa conta aqui, vai me dar um número. FISUP, também conheço. FISUP e FIINF, eu também conheço. Qual é a única incógnita que tem aqui? FI. Que é o que eu quero. Se isso é verdade, é uma conta direta. É uma conta direta. Para conseguir obter o valor da propriedade na temperatura de avaliação. No caso, a ETI. A ideia do problema foi. Todo mundo pegou, então? O que a gente precisa programar? Então, tá bom. Beleza. Então, eu vou pegar aqui e eu vou montar o código. Tá? Eu vou criar um novo projeto. Eu vou colocar aqui nesse lugar. Deixa eu chamar de interp. E eu vou criar um main aqui. Beleza, ele criou. Todo mundo consegue ler ou vocês querem que eu aumente a letra? Dá para ler tranquilo. Todo mundo ou vocês querem que eu aumente? Hein? É um pouco difícil de ler aqui. Tá? Tudo bem, não tem problema. Deixa eu ver se isso daqui aumenta. Não, não aumentou, não aumentou. Então deixa eu ir nas propriedades. Preferências. Aparência. Não, acho que isso daqui é outra coisa. Deixa eu ver. Era outra coisa. Aumentou aqui também. Não, aumentou foi a minha interface. Deixa eu voltar para o original. Era 13. Eu tenho que vir no System, não. Editor. Geral. Acho que não está aqui. Fonte. E vamos botar uma fonte 18. Do lado já consegue ver? Sim, agora está dando para ver. Tá? Eu vou aumentar só mais 2 pontos, então, para ficar seguro. Agora foi, né? Foi. Beleza. Então, não quero você lá, não. Eu quero olhar aquela tabela ali. Eu vou pegar, vou apagar essa parada toda, tá? Vou tirar o meu breakpoint daqui. E a primeira coisa que eu tenho que pensar é passar os dados, tá? Eu tenho que passar os dados para cá. Note que eu vou aqui, qual seria o mundo ideal? Parar agora e o tempo de papel, tá? E o tempo de papel, eu vou, considerando que vocês já tiveram um tempinho para poder treinar, eu vou dar um bypass nele, tá? Porque agora eu vou dar um passo a mais com vocês. Eu vou tentar montar o código pensando já no problema, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero, tá? Bem, eu preciso armazenar os dados. E para armazenar esses dados, eu estou vendo que isso daqui está como uma tabela. Sendo uma tabela, eu vou criar arrays, tá? Para poder armazenar os dados, tá bom? Então, eu vou usar o NumPy para fazer isso. Então, eu vou pegar aqui, vou botar aqui um import, NumPy, opa, veio errado, NumPy, SNP, tá? A primeira coisa que ele vai reclamar é que eu ainda não coloquei o NumPy no meu projeto, então vou colocar. Então, vou vir aqui em preferências, lá embaixo eu vou vir aqui no projeto, interpretador, e aqui eu vou então adicionar o NumPy. NumPy, instala por favor. E aí ele vai pegar, instalou, perfeito, fechou aqui, ok. Então já existe o NumPy. Então eu vou pegar e vou criar
o array de temperatura. np.array. E vou colocar, opa, apertei errado aqui, os dados de temperatura que estão tabelados. 250, 300, 350. Então, vamos lá. 250, depois é 300, depois é 350 e, por fim, 400. Ok. Eu vou pegar e vou comentar, para deixar legal, o código. Temperatura tabelada. Depois disso, eu vou pegar e vou continuar fazendo mais tabela, tá? Só que agora eu vou fazer com os outros carinhas, tá? E note que eu vou fazer o seguinte nesse código. Eu vou fazer só para uma coluna, tá bom? Por quê? Porque vai ser igual para as outras. Então, eu vou poupar o nosso tempo aqui. Depois vocês podem replicar o problema para as outras colunas. E eu vou pegar eu vou pegar a última, tá? Eu vou pegar a condutividade térmica, o K. Eu esqueci de colocar aqui, porque é sempre bom deixar os comentários bem explicadinhos. Então, eu vou pegar a condutividade térmica e esse cara em watt, metro, Kelvin. Beleza. E vou colocar aqui. KP, eu gosto de chamar de KP, np.array, e aí eu vou criar esse cara. E olha só, eu gosto de poupar os meus dedos, tá? Então olha só como eu vou montar. Vocês podem perceber que os valores tabelados, todos eles multiplicam por 10 a menos 3. Todos. E eu vou fazer o seguinte, 22,3 vezes não, né? 26,3 30, 0, 33,8, e aqui no final eu vou multiplicar todo mundo por 10 a menos 3. E pronto, poupei meus dedos. Eu faço tudo de uma única vez. Então fica mais fácil para mim. Beleza. E aí, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa, e na verdade eu peço para vocês sugestão. Tá? O que vocês acham que deve ser a nossa primeira ação? Depois da gente botar tudo, a gente vai botar os if, né? Espera aí, antes disso. Você já sabe qual é a tua temperatura de análise? É o input. Eu não sei qual é a temperatura de análise, né? Então, vamos colocar, né? Entrando com temperatura. Opa, temperatura de análise. Percebem que eu evito muito usar acento, tá? Isso daí é velhice. Hoje, a programação, ela aceita emoticon. Essa não, tá? Tem algumas que aceitam. Emoticon. Pera, como assim? Essa daqui, você até tem como texto possibilidade, mas no código, você não pode definir uma variável como Tu letra pode botar um grega alfa. emoji. Você só pode usar letrinhas. Tá? Mas códigos, eles não aceitam letras com acento. Então, eu acabei me acostumando a escrever os códigos. Se não, eu escrevo em inglês logo. Mas quando eu escrevo em português, eu escrevo normalmente sem acento. Às vezes sai e eu não percebo. Mas eu vi agora que eu estava fazendo desse jeito, aí eu achei melhor. Não, não é NP. É input. Com a temperatura. Professor, uma dúvida. Depois da gente fizer esse input, é válido a gente botar um aviso para se a pessoa botar um if que seja maior de 400 ou menor de 250? Podemos fazer isso. Podemos fazer isso. Inserir? Tá. Podemos. Da maneira como está apresentado aqui, vai funcionar? Não. Por quê? Porque o input, ele... Tem que ser o float, tem que botar float. Peraí. Tinha alguém falando aí. Desculpa. Pode. O input é uma variável string, né? Perfeito.
Isso mesmo. O que acontece? Tá? Eu ainda não estou em produção. Tá? Ou seja, eu não coloquei o código para ficar sinistro. Então, toda vez que eu pegar e executar esse cara, ele vai me travar e vai ficar me pedindo temperatura. Tá? Então, na etapa de desenvolvimento, eu gosto de agilizar um pouco as coisas. Então, o que eu faço? Eu normalmente faço o seguinte, eu comento esse cara e boto logo aqui a minha temperatura de teste. A gente tinha falado 333, né? E pronto. Sim, sim, sim. Depois eu pego, paro, não, chega desse cara e volto para cá. Na hora que eu tiver com o código em produção. Todo mundo pegou a ideia? Uhum. É mais para deixar mais ágil o teu código na hora de programação. Então, vou deixar dessa maneira. Tá? Ok. Depois disso, o que acontece considerando aí que o usuário entrou com um valor de temperatura? Você faz a verificação se ele está na tabela. Você vai ver se está entre o intervalo de 250 e 400. Uhum. Mas por que essa é a sua primeira ação? Porque se não tiver, não vai ter como calcular. Se o cara botar 230, a gente chora só. E aí o que acaba acontecendo? Puxa vida, para que eu vou checar se eu posso ou não continuar com o meu código lá no final? Não, a primeira coisa que você tem que fazer é avaliar logo se você pode ou não executar o teu algoritmo. Se não, imagina, aqui é um código tranquilex, tá? Light, rapidíssimo esse cara daqui vai ser executado. Mas existem códigos que existe um tempo de processamento, demora às vezes meia hora para o problema vir acontecer. Então, a lógica, ela me diz, se eu sei que pode ter algum problema, eu vou tentar travar logo essa situação. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Agora eu vou pegar e vou fazer a etapa de verificação. Para validade, vou chamar assim, validade do algoritmo. E no fundo, é verificar se a temperatura está dentro dos limites. E como você faz isso? Um if. Ô, professor, a gente pode usar o return, eu esqueci o nome, acho que é ponto .return para voltar, né? Para dar o reinput? Não, aqui não. Não? Aqui não. Não, aqui eu vou mostrar para você uma outra ideia. E aí? O que eu escrevo aqui? If TI é menor que 250, aí você vai dar qual o nome? Vírgula. Não, or TI greater, que é maior que 400. Aí você vai botar 2 pontos e aí você vai botar para reinserir de novo. Beleza. Por que você não pode usar o return aqui? Porque eu vou te mostrar outra técnica. Ah, tá. E eu não gostei. Não gostei. Não gostei disso. Por quê? O código, como ele está preparado aqui, ele está preso. Ele está preso em quê? Aos dados que estão tabelados. Se depois eu te entregar uma tabela que tenha muito mais informação. Então você vai botar, em vez de 400T, chaves 1, 2, 3, né? Chaves 3, que eu vou fazer? Chaves 0. Não vou botar 3, não. O que... Olha só, pessoal. Deixa eu verificar se o pessoal está seguindo, tá? Tá bom, Bernardo? Espera aí. Óbvio. Olha só. O que a gente vai verificar agora? Eu vou verificar se a temperatura que está aqui, ela é abaixo de 250. E o que eu sei, tá? Nesses dados que estão sendo implementados, 250 é o primeiro elemento, é o elemento 0, certo? E o último elemento vai ser quem? O aqui. T... Ah, tá, 800. O T3. T3.
E eu continuo não gostando dessa solução. Ah, mas tá tão linda, tá tão linda. Não tá, não. Não tá, não. Por quê? O que pode acontecer? Tá? Agora eu estou mostrando para vocês a implementação aonde o programador está cercando de futuros problemas. Tá? Se você botar mais um input, se você botasse 450, daria porcaria. Exatamente. Você tem que configurar para ser o primeiro e o último elemento. Exatamente, né? Exatamente. Digamos que você chegou, caramba, depois de 2, 3 meses, você, não, eu vou pegar aquele código porque agora aqui na minha graduação eu vou fazer um monte de interpolação. E aí você, já testou o método de interpolação, então você está feliz. Tá? E você vai lá e aumenta aqui os dados, tá? Aí bota, sei lá, 450, lógico, vai ter que aumentar aqui também, né, os dados, mas o seu código não está preparado para isso. E aí o que vai acontecer? Você vai ter que parar e programar e ver se tem erro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai montar um código livre desse tipo de falha. Então, olha só como eu vou fazer. Isso o Python faz. Bom, eu quero colocar aqui o último elemento da tabela, do array, tá bom? E o Python, ele é muito sacana. Tá? Ele é muito sacana, porque ele faz o seguinte, quer ver? Eu vou pegar e vou escrever aqui para vocês verem. Sei lá, elemento 1, elemento 2, eu estou escrevendo um array, tá? Como ele deveria ser. Elemento 3, blá, 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 até chegar ao elemento final, elemento n. Agora eu vou perguntar para vocês, qual é o índice do primeiro elemento mesmo? 0. Perfeito. Depois é 1. Elemento menos 1. Menos 1, o índice. Exato, exato. O que esse cara daqui vai fazer? Eu não sei, tá, um número exato para o último elemento. Então, o Python fez o seguinte, ele permite que você coloque índices negativos. O que ele vai fazer, então? Se o primeiro índice é 0, ele vai considerar que, se eu quero agora contar, né, de trás para frente o número de elementos, o último índice eu posso pegar e botar. Exatamente. Só que aí tu não teria que botar na frente do T3 um menos, porque vai... Eu vou botar aqui, olha. Ah, tá. Menos 1. Ah, tá. Todo mundo pegou essa... O valor não vai ficar negativo dele, não? Tipo... O valor, não. Por que o valor vai ficar negativo? O que eu estou pegando aqui o elemento que está na posição menos 1, no caso, né, do array. Tá, então ele não vai contar como se fosse uma reta de plano cartesiano, que quando você fosse para... Eu estava pensando que, tipo, se você contasse de trás, os valores iam sair negativos. Não. Os valores não ficam negativos. O que ele está contando é a posição no elemento, tá? Uhum. E a posição do elemento são esses aqui, os elementos, gente. São esses. Tá? Então, no fundo, quando você lê P0, tá? Você está lendo 250, porque nesse caso o primeiro elemento é 250. Quando você vê isso daqui, você está vendo 400, porque nesse caso o valor é 400. Tá? Se fosse 450, se fosse o primeiro elemento, ao invés de 250, fosse, sei lá, 100 Kelvin, o valor de T0 seria 100. O que aparece aqui é 100. Até aqui. Todo mundo pegou a ideia? Tudo suave. Foi? Todo mundo também? Tranquilo. Tranquilo? Show, legal. E aí, o que vai acontecer nessa situação? Se a temperatura for menor do que o primeiro elemento e maior do que o último elemento, eu não quero continuar meu código, pô. Eu vou pegar e vou escrever para o cara aqui, diga. Uma dúvida, quando você põe o menos, ele vai da direita para a esquerda, ele vai contando assim, não é? Tipo, menos 2 seria o penúltimo, menos 3 o antepenúltimo. Se você botasse, vamos imaginar que tem 10 elementos, e botasse menos 11, ele voltaria para o último ou ele daria erro? Seria a mesma lógica de um input. Ele vai voltando. Que sacana, velho. Se tu põe maior, ele dá erro. Se tu põe
Putz, ali ele reseta? Que bagulho escroto. Não, peraí, deixa eu... É porque eu estava escrevendo também, pode ser que eu tenha perdido alguma coisa. Você está falando que se o valor negativo for Por exemplo, se eu maior do que botasse. o tamanho do array, não Se é eu isso? botasse, por exemplo, Eu menos acredito 5 que ele nesse vai dar aqui. problema. Eu acredito que vai dar problema. Porque seria a mesma lógica do positivo, né? Que tá pedindo maior do que existe. A gente vai testar isso agora, então. Tá? Deixa eu só terminar aqui os meus... Sorry. Pronto. Uma carinha triste. E aí eu vou chegar e vou avisar pro maluco agora. Print. Dados tabelados entre... deixa eu botar aqui o T0. Isso aqui em Kelvin. E vírgula T menos 1 Kelvin. Peguei e avisei para ele. Só que eu vou fazer o seguinte aqui na brincadeira. Eu vou interromper o script. Eu vou pegar e vou parar esse cara daqui de funcionar. Tá? E eu vou obrigar o usuário a executar novamente o script. Tá? Pô, professor, por que você não coloca aí uma nova entrada de dados? É possível? Fique à vontade. Isso seria para substituir o return, né? Essa sua ideia de parar. Forma. Por que eu não gosto da estratégia do return? Tá? Porque aqui o código é pequeno. As informações que já estão alocadas na memória, elas são poucas. Tá? É difícil de dar problema. Mas quando você trabalha com muita informação na memória, a sua melhor estratégia é interrompe e executa o código limpo novamente. Tá? Para você estar com tudo alinhadinho. Algumas vezes, quando você faz um return, tenta voltar e dar uma segunda chance para o usuário, pode ser que as informações fiquem um pouquinho desencontradas. Isso quando tem muitos dados. Aqui, não. Tá? Não, vai dar certo, vai dar certo. Mas eu vou pedir para vocês se acostumarem com o modo correto. O usuário não fez besteira? Não fez? Sim. Se ele fez besteira, entrando com um valor incorreto de temperatura, o cara tem que pagar o preço de clicar novamente ali no botãozinho para rodar esse código de novo. Tá? Sinto muito, usuário. E vamos dizer, o preço não é tão alto assim. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês como a gente interrompe o código. E para isso a gente vai usar um comando de sistema, tá? Que é o comando exit. Tá bom? O exit ele interrompe o script. Tá? Então ele vai pegar e vai parar por aqui. E olha só o que o PyCharm fez. Tá? Como o sys, o módulo sys, ele é o módulo padrão do Python, tá? O NumPy não é. Tá? A gente teve que instalar ele. O sys ele é identificado automaticamente. Então, na hora que eu escrevi sys.exit, olha só o que o PyCharm fez para mim. Olha aqui em cima. Professor, por que isso não acontece com o math? Se ele também é um básico? Eu não sei te responder, porque aí depende do PyCharm, né? Estranho. Não sei. Deixa eu tirar esse negocinho. Até aqui, todo mundo? Foi? Beleza? Tá bom. Beleza. E olha só, como eu prefiro executar as coisas de pouco em pouco, eu vou pegar e vou executar o meu script. Tá? Vou pegar aqui, executei. E o que ele terminou aqui? Tudo certo. Tudo tranquilo. Ou seja, com a temperatura de avaliação aqui, 333, ele percebeu que eu estou dentro da tabela, avaliou, pulou essa avaliação e escreveu aqui, tudo certo. Certo? Agora eu vou pegar e vou mudar esse cara. Eu vou pegar e vou botar 233. E eu vou verificar se o if está funcionando. E aí aqui ele me mostrou o problema. E você pode perceber que o tudo certo não apareceu. Porque ele interrompeu a execução aqui.
Vou botar agora superior. Vou botar 433. Aí, vamos lá. Também. O que a gente acabou de fazer, então? A gente estruturou, testou, avaliou e está perfeito. Então, agora que a gente avaliou essa porção do código, a gente segue mais um pouquinho. Então, vamos lá. Agora a gente vai seguir. Deixa eu apagar esses caras aqui. Ô, professor, uma duvidazinha sobre o uso do E. A gente não pode botar o E perto de variável, né? Porque ele vai considerar como string, não é? O E, que é em vez de botar vezes 10 elevado. Porque quando eu estava testando o código, eu botava, sei lá, xe2, e aí o E ficava como string. Não. Ah, entendi. Para variável, não. Você teria que Só fazer número. todo o rolê, né? Só número. Aí o que você pode fazer? Multiplica por 1. Eu botava por 10. Aí eu escrevia, tipo, 10 eu botava normal, em vez de botar o E. Sei que vai pegar um pouco mais de poder computacional, mas... Não, cara. Multiplica por 1 é 3 ou 10 a menos 3. Como eu fiz aqui. Aqui, olha. Eu fiz aqui em cima. Na verdade, não percebi. Verdade. Muito mais fácil. Mas aí tu também teria que botar um como float, né? Por isso que eu botei um ponto. Mas se tu botasse como... Não. Automaticamente, porque ele já está Automaticamente, considerando que tem casa decimal. Tá. Safe. Beleza. O que mais que a gente precisa agora? E aí? Agora você vai ver a área dos valores. Se tiver entre 250 e 300, você vai usar o mizinho ali, o bagulho, o círculo cortado, que eu esqueci o nome, como o valor tabelado lá. Tá. Mas vamos lá. O que me importa aqui? Tá? Para eu conseguir identificar quem é TSUP e TINF, tá? Porque agora essa é a nossa tarefa. Como eu consigo identificar quem é TSUP, quem é TINF, quem vai ser o FISUP, quem é que vai ser o FIINF? Como eu consigo fazer isso? Bem, agora eu vou precisar varrer, né? Já que a gente está olhando a temperatura como base, a gente vai precisar varrer os elementos do array, certo? De temperatura. Então, eu vou olhar exatamente como a gente falou aqui. Primeira coisa, vamos avaliar o primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento e verificar se esse elemento aqui ele é maior, por exemplo, que a temperatura de análise. Se ele for maior, o que eu sei? Que esse elemento vai ser quem? TSUP. E, naturalmente, o elemento anterior no array vai ser quem? Vai ser o TINF. Vamos lá, essa passagem é mais complicada. Quero saber se todo mundo pegou a ideia. Aí, professor, a gente consegue automatizar isso para, tipo, se for 333, ele olhar qual é o valor tabelado maior, mais próximo. A gente vai fazer isso. É isso que a gente vai fazer. Só quero saber se todo mundo pegou a ideia do que a gente precisa fazer agora. Sim. Todo mundo pegou? Então, beleza. Então, repara que o importante para mim aqui não é ficar apenas varrendo os valores de temperatura, mas identificar qual vai ser o índice que representa esse cara. Por quê? Porque é mais importante aqui para mim o índice do que o valor da temperatura. Por quê? Note que vocês podem chegar e dizer, caraca, não estou vendo ainda. Porque o índice que vai determinar a constante, né? Que a gente vai usar como referência para poder descobrir o círculo cortado e com a temperatura a gente vai saber o valor que o outro lado tem que ser igual. Tá, eu acho que eu entendi o que você falou. Vamos que do lado esquerdo da equação a gente precisa saber da temperatura para descobrir o lado direito. E com o lado direito a gente vai saber Não, esqueci o nome desse bagulho. Círculo cortado aí. O FI. Tá, olha só. Vocês concordam que nessa situação de 333, esse elemento aqui não vai contar, tá? O intervalo não é esse, mas o intervalo está aqui, olha.
entre esses dois pontos, o 300 e 350. Então, nessa posição, nesse elemento aqui, nesse índice, esse índice aqui é quanto? 0, 1, 2, certo? Esse daqui vai ser a posição 2 na temperatura, e esse cara daqui é a posição 1, certo? Agora, como eu vou conseguir pegar os valores na condutividade térmica? Porque os elementos são os mesmos. Os valores são diferentes, beleza, mas olha, na tabela é igual, tá? Se vocês olharem, aqui, olha, é esse elemento aqui, o φ superior, e esse daqui é o φ inferior. Ou seja, o que manda aqui para mim não é o valor. O mais importante de conseguir capturar aqui é a posição no array. Então, o que a gente botar na temperatura, a gente vai botar igual, só vai mudar, em vez de ter, o KP. Exatamente. Exatamente. Vamos lá. Todo Aí, mundo isso é pegou a ideia? Professor, isso é muito mais fácil, muito mais legal de usar que Matplotlib, com todo respeito. Que bagulho chato que é fazer gráfico. É útil, é um negócio útil. Mas vamos lá. Todo mundo pegou a ideia? Sim, Note que vocês doutor. podem dizer não. Mas foi? Foi. Foi? Beleza. Tá bom. Então, repara o seguinte. Eu comentei para vocês o seguinte. Pô, olha só. Eu preciso avaliar os elementos, tá? Ao invés de avaliar os valores. Então, eu vou fazer aqui uma repetição para poder, né, varrer todos os elementos do array. Então, eu vou escrever aqui. Eu vou escrever e depois eu falo o que isso daqui significa. EP arrange e font size. O que isso daqui significa? Eu mostrei para vocês que existem duas formas, né, de você criar arrays. Você tem o linspace e você tem o arrange. Tá? O linspace você coloca 2 intervalos e ele cria, né, acho que 50 pontos por padrão, 100 pontos, não sei quantos pontos, entre os dois valores que tu colocou lá dentro do linspace. O arrange faz o seguinte, de acordo com um determinado número, tá, que é colocado dentro da função, ele vai criar uma lista. A lista vai ser o quê? 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o número que você colocou ali dentro. Todo mundo pegou a ideia? Então, o que vai acontecer? O professor... Desculpa. Eu peguei aqui e coloquei, olha, t.size. T.size vai me retornar o quê? Tá, eu vou botar aqui, olha, está escrito, ó, a propriedade do tamanho, ou seja, ele está pegando o tamanho desse array, T, que está aqui, com esses 4 elementos. Então, ele vai chegar, só rapidinho, e vai imprimir em tela, para mim, agora, esses elementos. Vou pegar aqui, olha, vamos testar, vamos ver se esse cara vai dar certo. 0, 1, 2, 3. Todo mundo pegou? Pergunte. Professor, se o código for muito grande, você contou que o arrange tem uma margem de erro. Tipo, ele pode dar lá numa casa decimal e aí ele não vai contar se não for exato. Não, que o arrange aqui não. Aqui não, porque... Aqui não? Não, é número inteiro. A gente está fazendo com elementos. É número inteiro. Não tem o problema do erro dele, né? Aqui não tem problema com isso. Se a gente fosse usar número, a gente poderia botar, por exemplo, algum número muito pequenininho para somar, para meio que consertar esse erro. Tipo, vou imaginar que ia ter que ser de 1 a 10. A gente botava que ia ser 10 mais 0.01. Só para tentar consertar essa margem de erro dele? São algumas técnicas. Tem algumas técnicas que fazem isso. Tá? Em especial quando tem divisão por zero. Tem algumas técnicas numéricas para isso. Mas esse é um outro assunto. É uma outra coisa. Tá? Verdade. Olha só. Agora que a gente tem, então... Perdão, Jéssica, você queria falar alguma coisa? Sim, é porque eu não entendi essa parte. Essa daqui? Tá bom.
Vamos lá. Deixa eu te perguntar para saber aonde eu explico melhor. Você não entendeu por que a gente está fazendo isso ou você não entendeu o código em si? Eu não entendi por que ficou 0, 1, 2 tá e bom. 3. Tá bom, beleza. O que esse comandozinho aqui vai fazer? Tá? O arrange, ele precisa... Deixa eu botar aqui em cima dele. Ó, apareceu aqui. Opa, saiu. Tá aqui. Aí o que ele vai fazer? Olha, de acordo com um valor que você coloca ali dentro, tá? Ele vai criar um array. É isso que ele vai criar. Tá bom? E nesse array, ele vai começar de 0. Aqui embaixo está escrito, olha, se você não colocar um limite inferior aqui, tá, dentro do array, ou seja, você colocar só um número aqui dentro, ele vai começar de 0, tá bom? É isso que está escrito aqui. Ele vai começar de 0 até o final do intervalo, tá? Então, quando eu coloquei esse comandozinho aqui, o que ele vai fazer? Ele vai olhar o tamanho do array. É isso que o size faz. Ele vai te dar o número de elementos que tem no array T. 0, 1, 2, 3, 4 elementos. Tá bom? E aí o que ele vai criar, então, com o arrange? Ele vai te criar um array, tá? Indo de 0, 1, 2, 3, até completar, né, o número de elementos. Até aqui foi? Note que você pode continuar dizendo, pô, ainda não. Foi sim, professor. Aqui foi? Beleza. Uhum. Aí o que vai acontecer agora? O for, ele vai, cada repetição que ele fizer, ele vai pegar um dos elementos que tem aqui no array. Então, o que vai acontecer quando eu der aqui o meu start? Na primeira repetição, ele vai imprimir o primeiro elemento do array, 0. Depois, ele vai pegar e vai imprimir o segundo. Depois o terceiro e depois o último. Não são 4 elementos, o T, o array T? Sim. Então, tenho o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Note que aqui eu só estou vendo o índice. Eu não estou vendo o valor ainda da temperatura. Foi, não foi? Foi sim, entendi, professor. Obrigada. Sacou? Tá bom. Beleza. Beleza, então, olha só. Agora a gente precisa avaliar a posição na tabela aonde a gente vai fazer o cálculo de interpolação. Então, eu vou pegar aqui. Opa, escrevi errado. Sim. Agora a gente vai fazer, então, a busca na tabela. E aí, para cada etapa aqui de repetição, eu vou fazer a seguinte avaliação. Eu vou escrever e aí eu vou depois mostrar para vocês a lógica. If TI for menor do que a temperatura avaliada na posição I, aí eu vou pegar, eu vou fazer algo. A interpolação. Aqui eu já estou botando. Para aí, o que isso daqui significa? Tá. Vamos lá. O que ele vai fazer? Ele vai chegar aqui, olha, e vai avaliar. Na primeira repetição, deixa eu ver se dá para olhar tudo. Dá. Na primeira repetição aqui, I igual a quanto? 0. E aí ele vai olhar. 333 é menor do que 250? Sim ou não? Não. Não. Ele vai executar o if? Também não. E ele vai voltar aqui para cima. Certo? Agora ele vai olhar I igual a 1. I igual a 1. Tá? I igual a 1 TI. 300. 300 é maior do que 333? Também não. Aí ele vai pegar e vai passar aqui para cima. Certo? Agora ele vai olhar. 350. 350 é menor do que TI?
Sim. Agora, o que eu consegui identificar? Esse cara daqui vai ser T-sup, né? o O T-sup. T-sup. Esse cara é o T-sup. E aí você pode botar E aí, TI mais 1 para ser o eu posso botar T-max? em menos um, para pegar quem? Esse cara daqui de baixo. Vamos lá, vou escrever para vocês. Ah, tá. Olha só. Eu acabei de achar, com essa técnica aqui, né, com essa programação, a gente acabou de achar o valor do T-sup. Tá? E vamos dar uma olhada como é que isso daqui vai ficar, então. Vou pegar e vou imprimir. Então, olha só. Nas duas primeiras vezes que ele passou aqui nessa repetição, a de 250 e a de 300, ele não entrou como a gente imaginou mesmo. Só que ele ainda imprimiu aqui a de 400. Mas aí também não estou muito preocupado no momento, não. O mais importante é que eu acabei de descobrir a posição I, na qual eu preciso realizar a interpolação. Ô, professor, uma dúvida. Se a gente pegasse um valor que tivesse vários valores depois, a gente não teria que parar o código? Porque senão ele ia fazer várias interpolações? Sim, a gente vai fazer. A gente vai fazer isso, só que não agora. Então, olha só, eu vou fazer o seguinte. Olha para cá, para essa continha que está aqui do lado. Tá? A única coisa que eu vou fazer agora é manipular a equação. Tá? Eu vou fazer direto. Mas é só fazer o seguinte, tá? Você pega esse cara daqui, tá? Multiplica por essa fração completa, tá? Passa o φ para o lado esquerdo da equação e toda essa conta você passa para o lado direito da equação. É só manipulação algébrica, tá bom? A gente poderia usar o SymPy também, né? Pode também, pode. O SymPy, aliás, aqui é o Rui. É aquela coisa linda que ajuda em uma matéria que não se deve falar o nome. Não, cara, é só porque é um canhão, entendeu? É um canhão para uma coisa que a gente consegue fazer mais rápido, entendeu? Gasta memória, enfim, aqui é cálculo bem mais numérico, lá é mais algébra. Então, eu vou pegar aqui, olha, e vou fazer o seguinte, olha o que a gente acabou de descobrir, hein? Deixa eu anotar aqui como comentário. I é quem? É o índice sup. I menos 1. Deixa eu botar outra coisa aqui, vou botar 2 pontos, senão vai ficar... E o I menos 1 é o inf. Então, vou fazer aqui, olha. Não, aqui não errou. Desculpe. Eu chamei de KP, né? É KPI. Luiz Fernando. KPI é igual a KP. Aqui vai ser FISUP. Então, vai ser KPI menos. Agora vai ser uma conta boa, hein? Vai ser... esse cara daqui, eu vou multiplicar antes, então vai ser KPI menos o KPI menos 1. Eu estou fazendo esse cara daqui antes, esse daqui de baixo antes. KPI menos KP de menos 1. Multiplicado. Agora eu vou fazer isso daqui de cima. Então vai ser T I menos a minha temperatura de análise, dividido por T I, que é o T sup, menos T de I menos 1. Foi? Ô, professor, por que você botou esse KPI no começo mesmo? Vamos lá. O primeirão. Vamos fazer a continha. Vamos fazer a continha. Tá. Eu quero que você faça o seguinte. Esse cara daqui, tá vendo? Tu vai multiplicar você cruzado. Vai pegar e vai multiplicar a fração toda. Sim. Concorda que isso daqui virou um númerozão, esse lado todo aqui da equação? Uhum. Certo? Esse termo todo que está aqui, eu vou passar para o lado
direito da equação. Certo? Eu tô aqui fazendo papel. Um E segundo. esse cara daqui, o φ, eu vou passar para o lado esquerdo da equação. Só que o que tem aqui no início da equação? Aqui, olha. O PSUP. Olha ele aqui, PSUP. que está aqui. Tá, isso aqui. Sacou? Beleza? Yup. E acabou. Na verdade, acabou. Tá? Só tem uma coisa. Tá? Da maneira como a gente fez aqui, tá? Repara que quando a gente montou essa estrutura para interpolação, o que aconteceu? Ele fez o cálculo usando também 400. Ele mostrou em tela aqui 400. E eu não quero isso. Tá? Eu quero, quando eu achar o valor correto para fazer o cálculo, o que eu quero fazer com o processo de repetição? Eu quero interromper ele. E qual é o comando que eu uso para interromper, quebrar processos de repetição? Isso está lá nas aulas de repetição, lá no YouTube. Não lembro. Não? Nem eu. Eu vou usar a palavra, tá, em português, tá? Eu quero quebrar. Break. Eu quero quebrar essa repetição. Break. Break, aí você vai botar break e... Só break. Professor, Oi. eu não sei porquê, mas quando eu tentei colocar break no exercício lá, não estava funcionando. Bem, aí a gente tem que ver se o break ele estava dentro de uma repetição. Tem que dar uma olhadinha no código. Porque estava dando. Eu vou tentar consertar. Tá, ou me mostra também depois, não tem problema. Tá, mas Tá bom. talvez tenha o local dele, não sei, mas aqui ele tem que funcionar. Pô, tá tudo aqui prontinho, vamos ver. Tá? E aí, quando ele interromper, eu vou chegar aqui agora, tá? E vou imprimir em tela o valor da variável fantástica KPI. Vamos ver se esse cara vai dar certo. Vamos dar uma olhadinha. Tá? 028742. A gente está entre esse cara e esse cara. Tá fazendo sentido, hein? É um valor intermediário. Tá fazendo sentido. O que precisa verificar? Sempre, faz a conta na calculadora. A primeira vez que você desenvolveu o teu código, caraca, finalizei. Pô, a continha não é tão simples assim, né, gente? A continha é meio complicadinha. E aí o que você precisa fazer? Faz uma vez, faz 2 vezes e verifica se está dando certo. Tá? E vê se o valor vai ser esse mesmo. Diga. Seria válido a gente botar round, KPI, sei lá, um 7, só para tirar as imprecisões? Não. Deixa do jeito que tá bom. Deixa imprecisão mesmo? É que fica feio. Cara, eu não faria assim. Eu faria uma saída formatada. Eu botaria o F, KP, igual a... eu não lembro de cabeça. Era... acho que é só barra F, não precisa mais botar format não, que eu lembre. KPI, aqui... Eu acho que é assim, não lembro de cabeça, mas eu acho que é 5.5. Por exemplo. Vamos ver se é. É isso mesmo. Tá, então você tem aqui o número de casas decimais, vezes 10 a menos 2, tá tranquilo. Bacana. Que o toque aqui é meio pesado. Teve até um exercício da lista passada que eu tive que reescrever todos os resultados porque eles estavam desalinhados. Eu reescrevi um por um só para eles ficarem bonitinhos alinhados. Não, bota isso daqui, ó. Isso daqui é a linha. Pô, formatação. Deixa que ele faz. Que vontade de chorar, cara. Eu fiquei 5 minutos naquela porcaria. Faz parte. Pois é, deixa o computador trabalhar para você, não é você que trabalha para ele. Ele depois, trabalha lógico, que você der o primeiro trabalho, né? Eu quero saber se existe alguma dúvida sobre o problema, sobre como ele foi feito. Note que eu considero esse problema algo avançado, tá?
é um problema onde a gente está mexendo com índices. Isso não é tão simplesinho de entender. Para quem está começando, é um negócio que fica ainda um pouco nebuloso. Assim, quero testar mais um pouco. Tá? Eu vou pegar aqui e vou avaliar outras temperaturas. Vamos pegar, deixa eu ver aqui outra. 273. 273.15. Tá? 0 graus Celsius. Vamos ver quanto é que vai dar. Ó, 2,41. 2,2 até 2,6. Provável que esse cara daqui esteja certo, tá? Mas tem que fazer na calculadora. Pô, quero verificar agora se realmente esse cálculo está sendo correto. O que eu vou fazer? Para interpolação, e esse é um modo que você tem para poder checar se tudo está legal mesmo na interpolação. Eu vou pegar e vou fazer a interpolação para um dado que já existe, para uma temperatura que já existe. Eu vou pegar e vou botar aqui 300. Pô, professor, por que tá maluco? Pô, mas tá tabelado. Sim, Mas não tá vai dar tabelado. erro, porque tá aí maior, vai ficar maior. Você não botou Não, maior igual. Não, eu botei maior. Então, Mas o que é vai acabar acontecendo? A conta, ela tem que ser condizente. Qual o valor da interpolação quando avaliar a temperatura em 300? O que você já espera? É que não vai ser maior? Não, o valor tem que ser o quê? Tem que ser exatamente esse que está tabelado aqui. Mas Então, tipo, como deu 300 não é maior que 300. Você vai ver que a técnica vai dar certo. Ele vai fazer a interpolação entre 350 e 300. E aí a interpolação tem que dar o resultado que está aqui na tabela. Tem que dar. Vamos ver. Aqui, ó. 263.000 vezes 10 a menos 263. No caso aqui deu 26,3, porque talvez 10 a menos 3, né? Mas você pode perceber o seguinte. Bateu. Vamos testar outra? Vamos testar. Vamos botar aqui 350. Vamos ver se vai dar certo. Professor, quando você bota maior ou menor que ele, automaticamente já vai considerar o valor igual? É isso? Não. Ele vai fazer essa conta aqui. Isso que eu tô dizendo, porque tipo... Aqui ele vai chegar e vai avaliar, tá? Vamos lá, vamos pegar o caso de 350. Vamos pensar na lógica, Porque aí você vai conseguir se autorresponder depois. O que ele vai fazer? I igual a 0. Aqui eu tinha botado 350. 350 é menor que 250? Não. Não fez. Aí depois ele vai pegar 350 é menor do que 300? Não. Também não. Tá. Aqui é 350, né? 350 menor que... vai dar 400 aí. Exato. Entendi. Tá, acho que você pegou a ideia. Quando eu chegar aqui e avaliar o 300, esse cara daqui, 300 é menor do que 300? Não. É falso. Por quê? Porque só seria verdadeiro se eu tivesse colocado aqui um igual. Mas eu não fiz dessa maneira, tá? Porque eu já sei que ia dar errado, tá? Por isso que eu já direcionei o algoritmo para vocês. Esse cara daqui, ele vai só ser avaliado para aqueles que são realmente maiores do que o valor, para eu conseguir realmente pegar o valor do índice superior. E aí, com isso, eu peguei o valor do índice superior. Na conta aqui, vocês vão perceber que ele vai pegar e vai conseguir fazer a conta direitinho e você vai ter o valor interpolado exatamente como o valor na tabela. Mistérios. Isso faz sentido. Isso é o que é o mais triste. Não, isso que é o mais feliz, porque faz sentido, né? Pior seria se não fizesse. Justo. Aí sim ia ser Faz triste. sentido. Foi? Todo mundo pegou a ideia? Foi. Beleza? Tá bom. O mais importante na mensagem que tem desse trabalho aqui que a gente fez, desse exercício, é a ideia de trabalhar com os índices para você conseguir resolver problemas. Muitas e muitas vezes, o que você quer trabalhar, o que você quer verificar,
a posição no índice e aí sim poder trabalhar com os valores que estão ali dentro. Isso é figurinha fácil em algoritmos de solução. Então, esse daí é a maior mensagem, essa é a maior mensagem para esse exemplo, tá bom? Mas como isso daqui é um hackathon, tá? Um hackathon ele sempre tem uma discussão, tá? E um desafio colocado. E eu quero mostrar para vocês o seguinte, o Python realmente é um cara que, já tem muita coisa implementada. Então, o que vocês já podiam esperar? Interpolação desse jeito já está implementada dentro dele. O NumPy tem a interpolação. E o que eu quero que vocês avaliem é justamente o comando de interpolação. Quer ver? Eu vou pegar aqui e vou colocar o comando np.inter e ele já está me mostrando aqui que ele tem um interp. Tá? E vou olhar aqui dentro, olha, ele te explica como funciona. Tá? Eu já li sobre ele, então vou passar um pouquinho mais rápido. Tá? Você coloca o valor que você quer avaliar, o array, aonde você vai fazer a avaliação, e o array resposta, que é o KP. E com isso, ele faz esse algoritmo aqui dentro dessa função. E aí, com isso, você vai ter uma Só que mais bem implementado, né? Mais rápido. Provavelmente, deve ter um esquema lá de otimização de memória, de código e tal. Então, beleza. Tá? Ele se vira legal. Só que eu sei que esse cara daqui tem restrição também. E esse é o desafio. Eu não consigo pegar e aplicar ele sem pensar nos detalhes que eu mostrei aqui em cima. Tá? E eu quero que vocês identifiquem isso. Que seria Tá o máximo, né? Aí vamos ver. Aí é com vocês. Tá? Dúvidas? Dúvidas? Acho que tá tranquilo, professor. Fechou? Beleza, Sim. pessoal. Cara, isso é muito... Professor, na moral, isso é muito mais legal do que Matplotlib. Matplotlib, cara, é muito bom também. É muito Salva a chato. vida. É muito chato, não tem como. Salva a vida. Demora aquela porcaria, você buga, você tem que ficar refazendo o código. Vou interromper aqui agora. Isso é legal, que você se motiva a aprender porque você faz joguinho com ele, tá ligado? Porra, isso tem uma motivação.